Vamos lá. Prontinho. Olá, povo de Deus. Pra quem não conhece... tem que botar gravar, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Olá, povo de Deus. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Gerson Laureano, sou casado com a dona Andréia, temos 2 filhos, Mateus e Maria Luísa. Diz a dona Andréia que eu sou o homem mais maravilhoso da diocese de Osório. Sei. O que eu vim partilhar com vocês? Hoje não é basicamente uma formação, mas é uma reflexão sobre um livro muito interessante e inspirador. Eu te constituí sentinela na casa de Israel, do nosso coordenador nacional Vinícius Rodrigues Simões. Esse é o tipo de livro que a gente tem que ler sentado na frente da lareira, com uma canequinha bem gostosa de café, bem quentinho, mas como não tem lareira e não tem café agora, vai ser só com o livro, tá, povo de Deus? Eu dei uma boa lida já nesse capítulo que fala sobre a identidade da RCC expressada na vida de cada carismático e peguei alguns pontos muito interessantes, de muita sabedoria que eu acho interessante que a gente possa também partilhar aqui. O que nós temos já de entrada aqui? Abertura. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Isso está em Gálatas 5, versículo 16. E é realmente isso que a gente vai abordar agora. Deixar-se conduzir pela ação do Espírito Santo. Já no texto de entrada, olha que interessante. Fala o Vinícius, né? O eixo central da identidade da RCC é o batismo no Espírito Santo e suas consequências. Ou seja, não para só no batismo. Precisamos desejar, pedir e nos abrir a essa experiência fundamental do amor de Deus que nos envolve e nos preenche de maneira irresistível e mesmo inexprimível. Quando a gente ouve falar em maneira irresistível e inexprimível, eu lembro muito lá de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estão reunidos no cenáculo com Maria. E a ação do Espírito Santo é tão envolvente que, como línguas de fogo, todos eles começam a falar em línguas, então, né? Os povos que estão próximos dali, várias línguas, várias culturas que não conhecem propriamente aquela língua galileia que está ali, conseguem naquelas línguas estranhas entender tudo que está escrito, tudo que está sendo pronunciado ali. E lá no finalzinho do versículo, deixa eu até pegar o versículo, Atos dos Apóstolos capítulo 2 aqui. Lá no finalzinho do versículo do 10 em diante, tá, ele cita alguns povos que estão ali e diz o seguinte, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. A ação do Espírito Santo é tão penetrante ali, que mesmo em línguas, mesmo sendo em línguas diferentes, esse povo, todos esses povos sabem que estão falando das maravilhas de Deus. E essa maneira irresistível e inexprimível que é resultante da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E assim ele segue adiante, né, com reflexões muito bonitas assim. Ele falou também sobre David Mannigan, que foi um daqueles que estavam naquela semana do Kesn, né, onde surgiu então ali, onde deve se desabrochar da renovação carismática. Ele diz o seguinte: como costuma testemunhar David Mannigan, o batismo no Espírito Santo é como uma dinamite que implode o nosso interior e nos preenche totalmente do amor de Deus. Essa implosão maravilhosa que rompe as nossas represas interiores desencadeia uma inevitável mudança de rota, uma grande metanoia. O que é essa metanoia? É uma transformação interior. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Se a gente acompanha, por exemplo, os atos de Pedro antes de Pentecostes e depois, vemos que ele é um novo homem a partir do Pentecostes, a partir da ação do Espírito Santo. Lembra que Pedro, lá no lava-pés, Jesus quer lavar os pés de cada um dos discípulos e Pedro quer que lave não só os pés, mas a cabeça, as mãos, os braços, o cotovelo, o nariz, a orelha, tudo. Ele é muito afoito, né? Quando Jesus foi denunciado por Judas, Pedro também corta a orelha de Malco que entra naquela investida contra Jesus. É Pedro que nega Jesus 3 vezes também. Mas logo em Pentecostes, ou seja, a consequência desse Pentecostes na vida de Pedro foi o quê? Ali realmente ele assume o papel de Cefas, né? De pedra, de rocha. Ou seja, ele sai a proclamar o Evangelho e num querigma que ele anuncia ali, ele já converte a 3.000 pessoas, sem contar aquelas que se sentiram tocadas pela palavra que foi proclamada ali. Então, esse testemunhar do Espírito Santo é fundamental porque ele nos transforma por dentro, é como essa implosão que não deixa nada arrumado, nos vira de ponta cabeça e faz com que nós possamos ser uma nova pessoa, sempre em benefício do reino de Deus. Amém? Ele segue ainda. Sobre esse tema, ensina-nos o Catecismo da Igreja Católica. E não é o Gerson, não é coordenador diocesano que fala, mas é
o próprio catecismo. A vida no Espírito Santo realiza a vocação do homem, isto é, por ela o homem corresponde ao projeto de Deus, tornar-se inteiro e plenamente feliz. Nós fomos criados para a felicidade, essa felicidade plena em Deus é fundamental em nossas vidas. E é pelo batismo do Espírito Santo, vivenciando esse batismo, é que nós podemos alcançar sim essa plenitude, tá? Na página 57, que fala sobre vida no Espírito, é uma vida relacional com a pessoa do Espírito Santo. Olha que interessante. A Bíblia apresenta a pessoa como uma substância que pode realizar coisas, né? São coisas personalizadas, ou seja, o ser humano é um ente, né? É uma substância que pode produzir, que faz, cria efeitos, cria coisas, ou age a partir de coisas. E aqui diz o seguinte: ora, o Espírito Santo fala, disse-lhes o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho destinado. Isso está em Atos 13. O Espírito Santo também, ele toma decisões para seu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso está em Atos 15. Né? O Espírito Santo também sente, não entristeçais o Espírito Santo, Efésios 4:30. O Espírito Santo também é aquele que deseja, e aquele que perscruta os corações sobre o que deseja o Espírito Santo, está em Romanos 8:27. E assim várias passagens que ele fundamenta, né, esses dizeres a partir do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não é só uma doutrina que é pregada, não é só uma ideia, não é só um artigo de fé, mas é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Logo, o Espírito Santo não é algo, mas alguém, uma pessoa divina com a qual podemos nos relacionar. Aliás, relacionamento é próprio do ser humano, é próprio das pessoas. Então nós temos essa capacidade de nos relacionar com o Espírito Santo. Tem outra passagem interessante que inclusive quem fala é Frei Raniero Cantalamessa, né? Diz o seguinte: Frei Raniero Cantalamessa diz que o efeito mais comum do batismo no Espírito Santo é o de o próprio Espírito passar a ser um fato vivenciado e não mais somente um objeto de fé intelectual. Essa semana nós tivemos uma formação sobre Bíblia aqui na Diocese e nós estudávamos sobre o livro de Jó. E lá no capítulo 42 tem uma expressão de Jó que eu acho muito bonita. Claro que aqui não é uma ação pura do Espírito Santo, mas é sim muito semelhante à ação do Espírito Santo. E olha o que diz: quando Jó esgota os seus diálogos com aqueles 3 jovens que estão ali, Jó diz o seguinte, em frases bem curtas, né? Eu te conhecia, na verdade, eu conhecia o Senhor, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. E por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Ou seja, Jó, que sempre foi tido como um homem íntegro, como um homem puro, fiel a Deus, extremamente fiel a Deus, ele mesmo declara que ele apenas conhecia Deus por ouvir, mas agora ele vê. Essa expressão de ver a esse Deus é algo extremamente amplo, vasto, grande e grandioso na vida do próprio Jó, porque ali ele não só está ouvindo falar, mas presencia, ele sente, ele tem essa relação, inter-relação com o próprio Deus. Aquele que é batizado pelo Espírito Santo também tem essa inter-relação com o próprio Espírito Santo. São aqueles que têm esse entusiasmo, né? Uma pessoa entusiasmada não cansa, ela percorre grandes distâncias, ela sobrepõe obstáculos. Por quê? Porque ela é uma pessoa entusiasmada. E entusiasmo no grego vem de entheos, ou seja, tomado por um Deus, por uma força maior. Quando nós somos tomados por essa força maior, que é a ação do Espírito Santo a partir do seu batismo, nós somos invencíveis, nós somos muito fortes e ninguém nos segura. É verdade. E é o que está dizendo também o Frei Cantalamessa nesse momento, né? Podemos também ter a experiência religiosa que simplesmente desconsidera a existência de ação real do Espírito Santo. Ou seja, podemos passar por essa realidade, por esse momento, por esse fenômeno, por esse dinamis, esse ato de poder de Deus, de sermos batizados no Espírito Santo, mas podemos também não percebê-la. Mas também há momentos em que essa ação é perceptível, né? Ele diz o seguinte: podemos ainda enxergar o Espírito Santo como uma força sobrenatural. O nosso serviço dando-nos avivamento espiritual, um toque emocional, bem-estar pessoal, poder extraordinário para realizar algo ou mesmo simplesmente distribuindo carisma sobre a igreja. Essa pessoa entusiasmada, entheos, tomado por este Deus, ela tem essa capacidade de agir de maneira sobrenatural a partir da ação do próprio Espírito Santo, né?
Mas aqui também tem uma advertência muito interessante para nós que somos carismáticos, né? Ademais, ou seja, portanto, podemos enxergar o Espírito Santo como alguém que possa ser padronizado, engaiolado, enquadrado, restringindo aos nossos conceitos e praxis, ou a nossa prática, né? Quando, em verdade, o Espírito Santo age no cosmos e não se prende aos nossos padrões. Ou seja, podemos criar um Espírito Santo, conceituar um Espírito Santo que sirva ao nosso interesse e às nossas práticas. Mas ele é universal, ele não pode ser engaiolado, ele é o próprio Deus que está em tudo e em todos. Quando nós tentamos engaiolar o Espírito Santo, nós corremos o risco de criarmos uma cisão, uma divisão entre nós e o próprio Espírito Santo. Como que eu digo isso? Muitas vezes nós carismáticos achamos que o Espírito Santo age somente na renovação carismática, e não. Ele age em toda a igreja, tanto que o Espírito Santo, quando vem, ele vem em Pentecostes para todos que estão lá, inclusive para outras línguas, para outros povos que estão lá. O Espírito Santo não veio só para a renovação carismática, ele não é um produto da renovação carismática. Ele não é, entre aspas, um Deus da renovação carismática. O Espírito Santo é o próprio Deus que age em toda a igreja, seja pastorais, movimentos, serviços da igreja, está em todos. Por isso que ele diz dessa maneira que usa a expressão cosmos, ou seja, está em todo o local, em toda a situação. Tá? Por isso o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, tendo entrado uma vez por todos no santuário do céu, Jesus intercede sem cessar por nós, como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Lembra lá em João, quando o Senhor diz que é preciso que eu vá para que venha a vós o Paráclito, o Espírito Santo? E esse carinho de Deus para conosco que eu acho impressionante. Porque ele nunca nos abandonou. Se pegamos o Antigo Testamento, Deus está presente o tempo todo lá. No Novo Testamento, que é essa nova aliança, é preciso que venha esse Deus, né, que se torne carne e se chame Jesus Cristo, né? Esse Jesus, então, sabendo que precisa voltar ao Pai, deixa, então, alguém para cuidar de nós, que é a pessoa, o próprio Espírito Santo. E lá no céu, então, ao lado do Senhor, ele intercede por cada um de nós. Essa intercessão, esse cuidado que o Senhor tem por nós mesmos, tendo que nos deixar nesse momento, na sua ascensão, deixando para nós o Espírito Santo, é um zelo em dobro. O cuidado que ele tem lá de cima e também o Espírito Santo aqui conosco, né? A partir do Pentecostes. Bonito isso, né? Lá na página 60 tem mais um material que eu também marquei e tem muita coisa boa e é difícil apenas só registrar ou ler o que está escrito aqui, mas tem mais coisas que eu preciso também citar para nós aqui. A grande missão do Espírito Santo, e missão, ela impele, né, em termos uma missão, ou seja, há algo que estamos aqui tem que ser levado à frente, levado a outros, né? A grande missão do Espírito Santo é nos santificar, nos conformar a Cristo, ficar com a forma de Cristo, né? Os maiores milagres que sucederam ao Pentecostes não foram necessariamente as grandes manifestações carismáticas, tais como curas miraculosas, ressurreições, abertura de prisão, livramentos prodigiosos, mas a grande conversão primeiramente dos discípulos de Jesus e depois dos cristãos na primeira hora. O que é ser cristão da primeira hora? Primeiro, os discípulos que foram convertidos, porque em Pentecostes eles tomam um fôlego, algo novo, esse entusiasmo, estão tomados por esse Deus e saem a proclamar o evangelho a toda criatura. Tanto é que vários povos os ouvem falar em línguas, né? O próprio Pedro sai a evangelizar e converte já de início 3.000. Mas todos os discípulos, de maneira geral, saem a evangelizar, saem a proclamar o evangelho, saem a proclamar a boa nova a todos os povos. E aqui é imprescindível a nossa missão como aqueles que são batizados pelo Espírito Santo. Esses cristãos da primeira hora que falam esse trecho aqui, nós temos dois momentos. O cristão da primeira hora, esses que se converteram a partir do anúncio do Evangelho. E depois todos aqueles que vêm ouvindo o Evangelho e têm se convertido ao cristianismo. Essa missão não para somente no nosso papel aqui. É preciso que ela seja levada à frente. É preciso que nós a levemos à frente também. Tá? Gente, tem muita coisa boa. Nesse sentido, São Paulo nos representa uma bifurcação bastante intrigante na carta aos Gálatas. Eu acho que isso aqui é Gálatas 5, que fala sobre os pecados da carne e as virtudes vindas do Espírito, né? Aquela que divide as obras da carne, as obras que divide a obra da carne e do fruto do Espírito. Uma vida lapidada e santificada pelo Espírito Santo é uma vida cada vez mais fechada às obras da carne. Vamos pegar Gálatas. Por que eu lembrei de Gálatas 5? Porque ele, inclusive, abre o capítulo com Gálatas 5. Né?
Vamos lá. A verdadeira liberdade dos fiéis, né? Liberdade e caridade. Isso mesmo, no versículo 13 ele começa a falar sobre as vicissitudes, né? Os domínios da carne. Mas depois ele fala o seguinte: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, ou seja, não existe força carnal ou as forças da carne que possam impeli-las. Pois os que são de Cristo crucificaram a carne em suas paixões e seus desejos. Quem está no Espírito Santo não se deixa levar pelo domínio da carne, não se deixa levar pelas coisas do mundo, né? Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Tem muita coisa boa. Tem mais aqui, vamos ver aqui. A vida no Espírito é uma vida impulsionada pelo Espírito. Isto é, uma vida dócil a Ele, suave às suas moções e pronta a responder aos seus impulsos. Lembra daquela metanoia que a gente falou lá no início, essa transformação interior? Aquele que se deixa mover pelo Espírito Santo, esvazia-se e deixa que o Espírito Santo é que tome conta. Então não há mais vontade própria daquele que crê nesse Espírito Santo, é que se deixou levar por ele. É a vontade do Espírito que impera sobre toda a nossa vontade. A palavra nos diz em Atos 1:8 que o Espírito Santo descerá sobre nós e nos dará força. Força para quê? Para renunciarmos a nós mesmos. Eu acabei de falar sobre a metanoia, sobre essa transformação interior, né? Aliás, existe uma expressão mais própria para isso, que é kenosis, que é esse esvaziamento interior, né? Esvaziarmos da nossa vontade para que então o Espírito Santo ocupe todo esse espaço que foi mexido, transformado, inclusive implodido, como falou David Mennigan lá no início do capítulo, né? É verdade. Aqui encontra-se um binômio maravilhoso da ação do Espírito Santo em nós, santidade e missão. Não se pode dissociar carismas, que são as ferramentas para a missão, dos frutos do Espírito, resultados da obra de santificação operada pelo Espírito de Deus. Dissociar aqueles destes equivaleria a dizer que o Espírito Santo, eu permito que tu ajas através de mim, mas não na minha vida. Isso, volta e meia, a gente ouve ou percebe na nossa comunidade, no nosso movimento, na nossa igreja. Pessoas que proclamam esse Espírito Santo, mas que não vivem esse Espírito Santo. Né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E o problema é que, geralmente, essas obras são falhas, essas obras não vingam. A esse propósito, Frei Elias Vela ensina que os carismas são como bolas que enfeitam as árvores. Esse pensamento é sensacional, olha só. A esse propósito, Frei Elias Vela ensina que os carismas são como bolas que enfeitam as árvores de Natal, cumprindo, pois, a missão específica, atrair a atenção, enfeitar e enobrecer. Entretanto, a árvore de Natal não pode dizer, esses frutos são meus. Já a laranjeira, carregada de laranjas, pode dizer, esses frutos são meus, foram produzidos por mim. Qual a diferença aqui? A gente pode fazer até um comparativo, a diferença da árvore de Natal para a laranjeira. Sem dúvida alguma, a função própria daquelas bolas de Natal são puramente de enfeite, atrair atenção para ela, porque a árvore em si não tem muita beleza. Até porque geralmente as árvores foram arrancadas do seu local e foram levadas para nossas casas, quando não são aquelas árvores artificiais. Já a laranjeira, ela tem sim um próprio motivo de ser, ela gera frutos. A beleza que é ver uma laranjeira carregada de frutos amarelos é linda, é maravilhoso de ver. Nós temos laranjeiras aqui em casa e isso nós percebemos seguidamente. A beleza que é uma laranjeira carregada com frutos bonitos, limpos, é muito bom, é satisfatório para quem vê. Só que a diferença de tudo isso é que numa árvore artificial de Natal, ela não tem que se esforçar em fincar raízes na terra. Ela não tem que se esforçar em procurar a partir da terra locais onde haja água para que ela possa então se nutrir, para que ela possa se desenvolver. Já a laranjeira faz tudo isso. Ela precisa fincar raízes na terra, procurar um local onde haja água, e para isso ela vai ter que passar, muitas vezes, essa raiz vai ter que passar por uma pedra, por um tronco que esteja enterrado, por algum obstáculo para chegar até a água. E vamos dizer que essa água seja até mesmo nós, buscando o Espírito Santo. Esses frutos que a árvore gera têm semente, e esses frutos ao cair no chão podem gerar outras árvores. O que é o carismático quando é batizado pelo Espírito Santo e se propõe a essa relação, inter-relação com o próprio Espírito Santo? Ele tem que se esforçar, tem que crescer, tem que amadurecer na fé, para que então ele possa também gerar frutos que possam cair ao longe e gerar outras árvores e outros frutos. Esse é o papel
do carismático que tem que buscar essa identidade dentro da ação do Espírito Santo. Ele tem que ter uma missão e propagar essa missão, levar adiante. E muitas vezes para isso é preciso muito esforço da nossa parte. Né, povo de Deus? O que mais? Aqui tem um trecho que ele fala, inclusive, que o Vinícius fala sobre Nossa Senhora, sobre Maria, na página 63. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Lucas 1,38, muito conhecida por nós. Maria entregou todas as suas seguranças, controles, receios, projetos pessoais ao Senhor e deixou-se dirigir inteiramente pelo Espírito. Já não é mais essa metanoia, essa transformação, é esse kenosis, esse esvaziar-se para que Deus possa tomar e dar todo o rumo da sua vida. E é o que Maria fez. É verdade. Né? Maria deixou que o próprio Deus tomasse conta de tudo. O Espírito Santo vem em seu auxílio e a partir dali então surge o Cristo, esse caminho novo para a igreja nova, para o mundo novo que surge, a partir sim da ação do Espírito Santo. Começa lá com o sim de Nossa Senhora. Portanto, caríssimos, a partir do batismo no Espírito Santo, deixemos que o Espírito haja em nós, permitamos-nos crescer e nascer de novo na água e no Espírito, conforme João capítulo 3, versículo 5. A identidade da RCC precisa necessariamente estar sempre mais visível na vida de cada carismático, para que assim possamos de fato ser, cada um de nós, rosto e memória de Pentecostes. Na segunda ou terceira página que a gente estava lendo, nós vimos que o Espírito Santo precisa fazer com que nós que nós nos conformemos, não de deixar que as coisas fiquem assim, mas que fiquemos com a forma, né? Nos conformar com Cristo, termos a forma de Cristo. Isso basicamente é o que precisa para cada um de nós aqui, povo de Deus. É ser como esses discípulos que estão em Pentecostes e que se deixam e desejam que esse Espírito Santo possa transformar as suas vidas. E a partir dessa metanoia, dessa transformação interior, dessa mudança, eles possam levar o Evangelho a toda criatura. E possam levar esse Espírito Santo também. Assim como Maria, que estava em Pentecostes e que também disse o sim ao Espírito Santo, para que nela, então, que ela fosse o próprio, né, o primeiro sacrário vivo, trazendo Cristo para a salvação da humanidade. Se lá no passado Eva foi, né, motivo de perdição para nós, Maria é motivo de salvação. Maria é a nova Eva, aquela que nos trouxe esse mundo novo, essa expectativa nova a todos nós que estamos aqui. Povo de Deus, eu acho que era isso. Não adianta eu querer extrair mais disso, porque a riqueza disso aqui é tão grande que se a gente parar para conversar, para refletir sobre o que está escrito aqui nesse livro, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Nós vamos passar uma semana lendo, conversando, debatendo, estudando esse livro, porque a riqueza aqui é muito grande, não só pela fundamentação bíblica, mas também, inclusive, pelo que está escrito aqui, né? Pela grandiosidade do texto todo que está aqui. É verdade. Capítulo 13, então, que nós vimos hoje, a identidade da RCC expressada na vida de cada carismático. Você que é carismático, você é chamado a vivenciar esse Espírito Santo. Assim como Jó disse que não... Antes ele ouvia falar nesse Deus, agora ele vê esse Deus, ele conhece, ele experiencia esse Deus. Nós também precisamos ter esse Espírito Santo em nossas vidas. Devemos receber o batismo e a partir desse batismo levar, né, o resultado, as consequências desse batismo a toda a criatura, a todo irmão, a toda a comunidade, a todas as pastorais, movimentos, igreja, o mundo todo, como diz a palavra, a todo o cosmos. Povo de Deus, eu creio que seja isso por hoje nessa reflexão. Não foi uma formação, né? Foge um pouco do padrão de formação, mas tem um pouco mais de reflexão. Acho que tem mais uma cara de reflexão, para que a gente possa crescer também nas riquezas do nosso ministério, nas riquezas também dos nossos carismas, né? Esse Espírito Santo que dá dons gratuitamente a cada um de nós e que na nossa diversidade, né, um povo tão diverso, com tantas culturas, com tantas manias, tantos hábitos, nós possamos levar esse anúncio do Evangelho a toda a criatura. Nós somos chamados a isso, a levar o Espírito Santo para fazer com que ele possa ser vivenciado por cada um desses que está ouvindo esse Espírito Santo sendo proclamado, levado a todos os povos. Amém, povo de Deus. Peço que Maria Santíssima possa interceder por cada um de nós, pedir que também o Senhor possa ouvir os nossos clamores e que nesse tempo de pandemia possamos sim levar o Evangelho
já que não podemos sair das nossas casas, muitas vezes, então nós possamos levar o Evangelho de maneira sábia, usando das tecnologias também que nós temos, como de uma videoconferência, ou até mesmo de um vídeo que é gravado e publicado aqui no YouTube. Te pedimos também, Maria Santíssima, que intercedas por cada um de nós, por cada um dos teus filhos. Tu que deste o teu sim para o Senhor, também que tu possas dar o teu sim a cada um de nós. Que nós possamos ser essa Maria que disse o sim, que buscou esse kenosis, esse esvaziamento seu, deixando toda a sua vontade de lado, para que o Senhor pudesse assim fazer com que a sua vontade fosse posta em prática e a partir dela a salvação viesse ao mundo. Queremos pedir, Maria Santíssima, que interceda pelas nossas coordenações, pelos nossos sacerdotes, pelo nosso clero em especial, né? Maria Santíssima, toma cuidado, cuida de cada um de nós, olha por cada um de nós, intercede pela tua igreja. Estivemos reunidos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns.